sua família jamais será a mesma depois disso. Aqui nós abordamos as estratégias da sua jornada em reduzir ou até mesmo acabar com as brigas crônicas e a desobediência dos seus filhos em até 6 semanas. Eu me chamo Ana Amorim e eu trabalho com eventos há mais de 20 anos, desde 2002, com decoração de casamentos, eventos grandes, e uma das minhas expertise, uma coisa que me chama atenção, que me traz assim essa paixão, são mesas postas, mise en place, arrumação das mesas temáticas, e é sobre isso que nós vamos sempre abordar nesse programa, tá? Nesse programa nós vamos responder algumas perguntas que as pessoas deixam no direct. Eu abro caixinhas de perguntas periodicamente, e eu quero ver se eu consigo responder pelo menos essas aqui que a minha equipe selecionou, para que agora consigamos entender um pouco mais sobre esse tema tão importante, que as famílias passam por esses desafios, né, da desobediência dos filhos, das brigas em casa e os benefícios que a mesa traz nessa jornada. Vamos lá para a primeira pergunta, e como vocês podem ver, eu já tenho aqui um mise en place, e eu gosto muito de falar para iniciantes, para as pessoas que se inspiram e querem trazer esse benefício para sua família através da mesa posta, né? Então a primeira pergunta de hoje é: as pessoas confundem o significado da mesa? Uau! Sim, porque a mesa por si só, ela é uma mesa, né? Mas o grande significado da mesa, o que está por trás da mesa, não é a mesa por si só, não são os utensílios que estão nela, nem a comida que vai ser servida, as iguarias. A mesa, o convite da mesa são os relacionamentos, são as pessoas, a comida, a nutrição, a alimentação e toda a decoração que vai vir, que você vai fazer, ou que você é convidado, ou que você prepara com a arte de receber, são as pessoas, né? São os relacionamentos, são aqueles que vão sentar-se à mesa. Então, o mais importante da mesa, com todo esse preparo que eu falei para vocês, está nos relacionamentos, está nas pessoas. Então, eu costumo dizer que a parte mais importante da sua casa não é o seu quarto, não é a cozinha, não é a varanda, não é o quarto dos seus filhos. A parte mais importante da sua casa é a mesa. E hoje a gente sabe que tem tantas pessoas que ainda não têm mesa em casa, né? Estão tirando essa parte, e outras que têm, mas não utilizam. Então, o mais importante não é o móvel, e sim as pessoas que sentam-se à mesa. São os relacionamentos. A segunda pergunta: qual a diferença de comer na mesa e de se alimentar fora da mesa? Gente, aqui a gente daria um programa só para responder essa pergunta, mas eu vou buscar ser sucinta. E eu sou muito suspeita a falar, né? Porque eu tive a criação, minha mãe me acostumou a nós, né, desde pequeno, já a utilizar a mesa. Então a gente aprende por repetição, passei isso para os meus filhos. Então é um hábito salutar, é um hábito edificante, porque inclusive a questão da obesidade, tem pessoas que comem demais, além do normal, porque elas não comem na mesa, comem no sofá, comem muito rápido, comem no trabalho, tem que comer muito rápido. Então você acaba não desfrutando daquele momento. As pessoas têm uma questão também de saúde mesmo, de estresse, porque você tem pouco tempo para comer. Então, esse momento da pessoa sentar-se e se alimentar e ter outra pessoa como companhia é extremamente gratificante. Então, sentar à mesa, comer na mesa, são inúmeros benefícios. Existem pesquisas de anos e anos
Sem contar essas questões mesmo das pessoas que já sabem os benefícios, mais as pesquisas. E quando a pessoa não tem um hábito e ela passa a ter, você vê os depoimentos são incríveis. E é assim, a gente que tem o costume, quando vai para algum lugar que você não tem uma mesa, você fica meio que até perdido, né? Mas tem muita diferença. E a gente sabe que tem famílias, que tem pessoas que ainda não têm esse hábito do uso da mesa. Então fica aqui tudo meio que perdido, né? E aí eu pergunto para você, faço uma pergunta, eu estou respondendo uma pergunta, mas quero deixar aqui uma reflexão. O que tem em cima da sua mesa hoje? O que está em cima da sua mesa hoje é o que tem de maior importância para você. Fica aí essa reflexão, né? Então vamos aqui para mais uma pergunta. Como que eu descobri isso? Então eu vou complementar a pergunta anterior, né? Que me perguntou qual a diferença de utilizar a mesa e não. E eu vou aqui abrir uma brecha, um momento para contar uma história, né? Eu falei para vocês que eu fui criada com esse hábito, né? Nós sempre fazíamos as refeições em casa, desde pequeno. Então nós sempre, lá em casa, eu a mais velha, mais meus 2 irmãos, e minha mãe sempre trouxe isso pra gente. Então é um costume. E é bacana porque eu conheço muito os meus irmãos porque a gente conviveu à mesa. A questão também da honra, né? Minha mãe sempre serviu o meu pai primeiro, porque é o homem da casa, o chefe, aquele provedor. Então eu passei isso também para o pai dos meus filhos. Então, enquanto eu aprendi isso, eu trouxe isso também para o nosso relacionamento. Eu tenho 2 filhos e eu posso dizer para vocês um dos benefícios só agora. Os meus filhos nunca me desrespeitaram, meus filhos nunca levantaram a voz para mim, porque na mesa, com essa questão do relacionamento, é super eficaz, porque ali, assim como minha mãe, né, nos ensinou de maneira até inconsciente, porque hoje eu tenho essa consciência, mas ela não tinha, porque ela aprendeu lá com a mãe dela, e são coisas que a gente sabe que são boas, é uma criança boa. Eu aprendi com ela, trouxe esse hábito para minha casa, e os meus filhos aprenderam dessa maneira, na mesa. E aí, quando o pai deles faleceu, né? Quando o meu primeiro marido faleceu, aquela cadeira ficou ali. A gente nem conseguia sentar, porque as pessoas falam, né? Ah, não tem lugar marcado. Não tem lugar marcado para quem não tem costume. Mas a geografia da mesa tem lugar marcado. Tem lugar para todos na mesa, mas é importante saber que cada um tem o seu lugar. Então, essa questão da obediência dos meus filhos, essa questão da honra, do respeito, isso tudo na mesa. E é uma coisa que querem tirar isso de você. Então, eu gostaria muito de trazer mais uma reflexão, que você prestasse atenção, né? O que está em cima da sua mesa? Qual a importância que você quer para sua vida? Se você está tendo esses desafios, que isso tem jeito, que a gente sempre mostra para as nossas alunas, uma metodologia que a gente tem para reduzir ou até mesmo acabar com essas confusões crônicas em casa, certo? Então, vamos aqui para mais uma pergunta. Agora, qual o maior benefício da mesa? Vou botar aqui para vocês, para responder essa pergunta. Olha, qual o maior benefício da mesa? Existem vários benefícios. Mas, por exemplo, eu vou trazer aqui 2 reflexões rápidas. Por exemplo, eu casei novamente. Então, um hábito que eu trouxe. Eu nunca deixei meu marido sair de casa sem o café. Se ele tiver algum compromisso de manhã, eu nunca deixei ele sair sem café da manhã. E eu sei que tem esposas, né? Ou tem maridos. Gente, isso é uma questão de adaptação, de horário. A gente tem que ver qual é o melhor horário. Mas é importante você, ou quando a pessoa sai para trabalhar, se a esposa sai primeiro, ou se o marido sai, seja lá o que for, ou se os filhos saem, é importante a gente buscar conciliar essa refeição antes. E uma outra coisa também, os filhos, por exemplo, os filhos quando chegam da escola,
Eles são crianças, não sei a idade dos filhos de vocês, mas meus filhos, quando chegavam da escola, já tinha aquela mesa do almoço. Eu fazia até de maneira inconsciente, mas hoje eu sei a pressão que é na rua, a pressão que as crianças passam na escola, a pressão que o seu marido passa na rua, no trabalho, ou a pressão que você mesma passa no seu trabalho, na rua. E aí você precisa querer voltar para casa. É gostoso quando a gente sabe que a gente tem uma casa, que a gente sabe onde a gente, sabe, aquele momento de conforto. O seu filho, seja a idade que for, quando ele chega, tem aquele alimento ali aguardando ele. O seu marido, a sua esposa tem aquele momento, por mais trabalho que dê, mas é um momento de vocês. Então, olha só, eu estou respondendo a pergunta anterior e já estou trazendo agora para vocês 2 situações, ou até 3 situações, da importância das pessoas se sentirem seguras. A mesa também é lugar de prosperidade. Você, quando está na sua casa, seja lá a situação que você esteja passando, ou com pouco ou com muito, é a sua mesa, é a sua casa, é a sua família, é o seu momento. É importante, sim, ter esse momento de vocês, de acolher o seu filho quando chega, seja lá o que for que ele tenha passado na escola ou na faculdade, eu não sei a ideia. O seu marido, com essas pressões que a gente vê nos trabalhos, que ele chegue e saiba que tem aquele momento. Se você não tiver tempo para cozinhar, não é desculpa, compra comida pronta, congela, mas dá o seu jeito e ter aquele momento familiar, né? Então, assim, espero que eu tenha respondido, ó, qual é o maior benefício da mesa. Esse é só um dos benefícios. Só um dos benefícios, né? É a ida e a chegada, mas existem outros inúmeros. Então eu volto a falar para vocês que aqui a gente está sempre abordando essa questão, né, de vocês acabarem com essas brigas crônicas em casa, com essas discussões em casa. E espero que a gente consiga aqui trazer soluções, pelo menos um pouco, para esse tema de hoje, que a gente está tratando aqui. A sua família jamais será a mesma depois disso, né? A próxima pergunta: como melhorar a mesa? Essa mulherada sempre quer saber, né? Como melhorar. E aí, gente, eu sempre falo, eu não vou falar aqui hoje do mise en place, dessa monte, que as pessoas falam, tem um monte de talher, um monte de coisa. Eu gosto muito de tratar sempre desses detalhes como para iniciantes, porque serve sempre pra gente também. Às vezes você quer fazer uma mesa mais básica e tá tudo bem, mas como tratar? O mais importante é você ter essa consciência da importância e de você buscar fazer a sua mesa. Se você não, eu tinha, vou te relatar um outro caso, eu tinha uma manicure que eu falava muito para ela sobre a mesa. E ela falava assim, minha mesa lá em casa a gente nem usa. E ela já estava separando do marido. A gente nem usa a mesa. Lá em casa eu tiro a roupa da corda e boto em cima da mesa. Eu falei, mas como? Tira a roupa da corda e fica lá, aquela roupa lá, eu nem dobro, aí sai cedo, e aquela coisa toda. Eu fui aos poucos, cada vez que eu ia fazer a minha unha, eu ia explicando para ela. Em 2 vezes só que eu fui fazer a unha, 2 semanas, eu expliquei para ela um pouco do básico da mesa. E aí, na 3ª vez que eu fui, ela falou, Ana, tô usando a mesa, e os filhos deram filhos pequenos. Tenho que te agradecer. Como que meus filhos estão felizes. Eles não sabem ainda bem como é que é aquilo, não, mas tá todo muito, muito feliz lá em casa. Então, aqui, ó, como melhorar a mesa? Usando a sua mesa. Se você não tem mesa, é melhor começar a pensar para investir na mesa. Porque a sua família é o seu maior bem. Então, a sua família é o seu reinado. Então, comece a investir, a pensar nisso. Se tem, por mais simples que seja, arruma ela, limpa, dá um destaque a ela na sua casa. Se você não tem essas coisas todas, não tem problema, começa com o que você tem. Mas o mais importante é começar, olha, como melhorar? Começa assim do início, sabe? Depois a gente vai passando para outras etapas, porque com certeza vai começar a ter resultados, né?